eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. O que a gente vai fazer, tá? Eu não vou mexer com o objeto ainda, vou deixar só essas três, só para a gente entender todas as possibilidades que a gente tem a partir desses objetos que a gente fez. Então, primeiro entendendo aqui, nós criamos um campo chamado voltagem, que está diretamente vazio. Ele simplesmente não tem nenhuma regra, ele é um campo em branco onde a gente vai lançar à vontade as informações. O voltagem 2, ele está com valores válidos, ou seja, nós teremos uma lista fixa de seleção para que o usuário determine qual é o valor que ele quer responder. E na opção número 3, nós criamos uma tabela sem objeto, chamada SMR voltagens, e linkamos ela com esse campo. Tá? E agora a gente vai entender como isso muda na hora de utilizar a informação. Pontos importantes também, só que eu esqueci de citar ali. Quando eu estou criando o campo, eu posso definir um valor padrão, que é o que vai vir sempre respondido para ele não estar vazio. Então, quando eu começar o novo cadastro, ele já vai começar com essa informação. Legal. E eu também posso marcar ele como obrigatório, ou seja, eu não posso gravar esse cadastro ou esse documento sem esse campo estar preenchido, tá? Beleza? Então, vamos lá no cadastro do item agora entender como que esses campos chegaram para a gente. Ó. Então, eu vou vir aqui em módulos, estoque, cadastro do item. Deixa eu fechar essa aqui para a gente fingir que a gente acabou de começar. Então, quando eu entrei na tela de cadastro do item, como eu faço para visualizar os campos de usuário? Tá? Eu clico aqui em visão, campos definidos pelo usuário, ou eu posso usar a hotkey aqui também, né? O comando de atalho Ctrl Shift U. Ao clicar nessa opção, ele vai vir aqui ó, com todos os campos que já existem para esse cadastro. Como a gente acabou de cadastrar, eles vão estar lá no finalzinho. Tá vendo? Nossos três campos aqui. Porém, eu quero já aproveitar esse momento para explicar para vocês qual é a finalidade do nosso menu configurações. Então, sempre que eu estiver com uma tela de cadastro, um documento aberto, e nossa área de campos de usuário estiver aberta, eu posso vir aqui em ferramentas, configurações, e daí eu tenho como organizar os campos em listas específicas. Então, eu quero vir aqui ó, e categorizar, vou criar a categoria aqui, ó, somar, e nessa categoria eu quero colocar esses três campos que nós cadastramos agora. Então, dentro da geral, ó, esses campos não estão mais. Eu venho aqui, posso vir na somar e eu vou ter esses três campos separados. Que legal. Então, eu posso ir criando listas, né, categorizar os campos para que eles fiquem organizados pela aplicação que ele foi definido. Isso caso eu não venha lá aplicar o nosso vídeo sobre configurações de UI, onde eu venho aqui na processar UI de formulário e trago esse campo para uma aba ou para uma informação sensível do sistema. Eu não vou fazer isso agora, tá? Para a gente não ficar na mesmice do vídeo anterior. Mas o que eu posso trazer para vocês aqui? Olha só que legal. Se eu clicar no campo voltagem, ele é um campo texto simples que eu posso vir aqui e escrever 110 espaço V, 110, 220, não importa. O que eu responder aqui, ele vai aceitar porque é um campo solto. Já o voltagem número 2, ele é o nosso campo com valores definidos. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar uma lista, então eu não consigo... Como uma lista suspensa do Excel lá. Isso. Eu vou ter que escolher uma opção dessa que já está previamente cadastrada, definida na regra desse campo. Então, eu não tenho a opção aqui de escolher outra informação que não seja a que está aqui. E quando eu tenho um caso de cadastro com uma tabela linkada, olha só que legal, o sistema já me dá a opção do vazio ou de eu definir o novo. Então, aí eu tenho a opção de
cadastrar na hora o que eu preciso. Eu vou clicar aqui no novo, vou colocar lá 110, 220, ó. Vou fazer igualzinho, ó. 110, 110 barra 220, copiar, colar aqui, e daí eu vou colocar 380, olha lá, 380. E veja que aqui, no caso, se eu colocar com espaço, essas coisas, o sistema vai aceitar. Mas, ó, agora quando eu cliquei, eu tenho o vazio e as opções que foram pré-definidas na tabela Muito bom. linkada, né? Mas, Alisson, e caso eu tenha esquecido de fazer a opção com a lista pronta aqui, e eu tenha esquecido também de fazer a opção com tabela linkada ou com objeto linkado, que vai ficar para um próximo vídeo a parte de objetos, para não ficar muito longo aqui. Mas aqui na voltagem, no primeiro campo, eu também tenho mais uma opção. Esse campo que está atualmente vazio, eu poderia vir aqui agora em ferramentas, ferramentas de personalização, e eu venho nessa opção, ó, valores definidos pelo usuário. Isso aqui não é exclusivamente de campos criados, eu poderia fazer isso também aqui no campo nome estrangeiro, ó, valores definidos pelo usuário. Na voltagem, olha só que legal, se eu vim aqui, valores definidos pelo usuário, o que ele vai me dar de opção? Sem pesquisa e sem nada, ou seja, ele é o campo como ele é agora. Procurar nos valores existentes definidos. Quando eu marcar essa opção, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e cadastrar agora, ó, 110, 220, 110 barra 220, tá? Vou dar um atualizar aqui, olha só que interessante, ó. Vou fechar a tela e abrir de novo, ó, só para vocês verem comigo, ó. Cadastro do item, novo. Quando eu cliquei agora no campo, olha só o que apareceu aqui para a gente, ó. A lupinha. Uma lupinha. Se eu clicar nessa lupinha, ele me traz uma lista de opções também para eu poder fazer aí a seleção. Então, caso eu não tenha cadastrado uma tabela, caso eu não tenha colocado os valores definidos já na criação do campo, eu poderia especificar uma lista de valores para busca, tá? Através dessa lupinha. E por último, né, não menos importante, na verdade para mim é um dos mais importantes, aqui ó, Alt Shift F2 abre também essa opção. Eu tenho a procurar nos valores existentes pelo usuário de acordo com a consulta. Daí nós voltamos para o nosso vídeo anterior, que é a parte de criação de consultas formatadas. Consultas lá que a gente gerou a consulta, salvando a gestão de usuários. Olha só que legal, se eu clicar aqui na abrir consulta gravada, eu posso vincular aquela, por exemplo, ó, do pedido de compra nos últimos 7, só para a gente visualizar isso, tá? Sem marcar mais nada aqui, ó, vou clicar no atualizar. Quando eu clicar na lupa, ele vai buscar, né, o que tiver dados. No caso, não tem dados, então não trouxe. Vou pegar o pedido de compra dos últimos 3. Isso. Então, ao clicar na lupa, ele vai me trazer aquela consulta. Olha só que legal. E aí, olhando para essa consulta, a linha que eu selecionar, o sistema vai sempre responder, né, salvar no campo, a informação que estiver na primeira coluna dessa consulta. Caramba. Então, se eu quisesse pegar, por exemplo, os últimos fornecedores de um determinado item, né, e na consulta buscar para eu selecionar um deles, eu poderia, então, fazer o quê? Eu poderia vir aqui no gerador de consultas. Fazer uma consulta por código de fornecedor. Isso. Daí agora a gente vai fazer uma consulta bem rapidinha aqui, baseada numa informação da tela. Então eu vou clicar aqui no executar, ó, e vou fazer o seguinte, ó, eu quero pegar o select, tá, do card code, card name,
da tabela de nota fiscal de entrada. Eu já sei essa informação, então eu estou indo de forma rápida aqui, tá? Porém, isso aqui vai ser T0, porque eu vou precisar das linhas também. Eu já sei dessa informação, por isso que eu estou especificando isso para a gente, tá? Vou colocar aqui a linha com a quantidade e o preço, tá? Sem colocar moeda nem nada. Vou juntar com a linha PCH1, T1, T1. Qualquer coisa eu acelero o vídeo aqui, pessoal, mas eu sei que todo mundo vai querer ver, então não vou fazer isso. Onde está linkado e o item, tá, da linha for igual ao item que está aqui na tela. Opa, como assim, Alisson? Aqui no caso, ó, quando eu vou num cadastro, vou pegar aqui o MP001. L. Ah, pensando nesse cara aqui. Se eu colocar o mouse com a visão informações do sistema habilitado, aqui embaixo, eu vou fazer um destaque agora nesse vídeo, tá, pessoal? Do local que eu estou falando. Logo aqui embaixo, nessa última área aqui, ó, eu tenho algumas informações relevantes, tá? O item, tá vendo, ó? Igual a 5. Ali embaixo, ó, eu tenho o valor do campo, form 150, item 5, pane 0, variável 1, Sim. tabela OITM, campo item code. Eu quero pegar a informação que está nesse campo. Então, eu posso vir aqui na consulta e aí eu vou usar uma regra aqui do SAP, que é cifrão, colchete, cifrão, item, que é o que está ali, ó, 5, tá? Ponto 0, que seria a coluna, no caso a gente não tem coluna envolvida nesse momento, tá? Ponto, o tipo, que seria 0 para texto, tá? Number para número ou 11 para número. Aí tem umas regras que a gente consegue pegar no manual aí da documentação do SAP. Vou colocar aqui fechar o colchetes, tá? Isso eu estou trazendo todas as informações, tá? Então, para garantir a nossa facilidade, para facilitar a nossa vida aqui também, eu vou trazer o tax date, que é a data da nota, e vou ordenar por esse tax date no modo decrescente, para pegar do último para o atual, tá? Eu vou gravar aqui como somar e vou chamar de pesquisa formatada últimas notas do item, tá? Vou gravar dessa forma aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, dados de compras. Aí, nesse campo do fornecedor preferencial, ó, eu poderia clicar na bolinha, ele vai me buscar todos os fornecedores, todos os parceiros de negócio. Certo. Agora, se eu clicar aqui no ferramentas, valores definidos pelo usuário, vincular, então, a minha consulta de pesquisa formatada últimas notas do item. Quando eu clicar agora na lupinha, ele vai abrir a consulta só ele dos últimos. vai trazer a consulta apenas com todas as notas de entrada que este item participou, a quantidade e o último preço. Olha só que legal. Que legal. Qual que é o problema aqui? Eu deixei a data do documento como primeira coluna. Então, eu cometi um erro, um equívoco. Deveria ser o código do fornecedor. Vou corrigir. Isso, vou colocar aqui, ó, o código e o nome antes, né? Só para a gente poder melhorar aqui nosso relatório. Vou cancelar aqui, cancelar aqui, cancelar aqui. Pesquisei de novo. Olha lá. Aí eu vou selecionar, então, a Akia. Ó, pronto. Deu o tab. O SAP já aceitou a informação porque é um fornecedor válido. Então, nesse caso, eu poderia fazer o quê? Em vez do usuário ir lá num relatório, fazer uma pesquisa, eu poderia vir aqui e colocar uma consulta pronta que busque essas informações e otimize a atividade do usuário de determinar qual é o último fornecedor ou fornecedor preferido para esse item, tá? E o mesmo eu poderia fazer aqui na voltagem, buscando em uma tabela, buscando em outras transações do sistema, preparando essa consulta. Então, olha só que interessante, a gente criou o campo, atribuiu valores válidos, atribuiu por pesquisa valores válidos, consulta
para trazer um relatório e usar a informação, ou até mesmo buscar fornecedores e atribuir num campo padrão de sistema para salvar uma informação, né, ou manipular uma informação pronta. Olha só que legal, mais uma aplicação da consulta, e também entendemos como pegar uma informação da tela. Tá? Se eu ir para um outro item aqui, ó, esse item, por exemplo, e clicar, ele já não trouxe nada, ou seja, Porque não tive. Não teve movimentação. E eu sei que não teve movimentação, por quê? Porque o campo nem está travado, ó. Lembra? Porque se consumir o item em alguma transação, aí ele trava o código e não deixa mandar mais, né? Exatamente. Vou pegar um outro item com estoque aqui, ó. Vou tentar ver o fornecedor, ó. Também não teve. Provavelmente foi só Porque uma entrada. é coisa antiga, sim. Exato. Tá? Então, mais uma aplicação para a gente usar as nossas consultas formatadas, entendemos a criação do campo de usuário e como garantir, né, de uma certa forma, que as informações que vão ser usadas nesse campo de usuário são coerentes com a regra de negócio. Top demais. Muito legal, gente. Bom, se ficou alguma dúvida aí, comenta aqui embaixo que a gente traz no próximo vídeo, beleza? É isso aí. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. tchau, tchau.